Hoje estamos com um convidado muito especial. Exatamente. Que não é o David Gilmour. Que não é o David Gilmour. Não, mas é bem mais legal, cara. Porra, com certeza. Apesar dos acordos. Mas a gente tem... Vai começar a te bullying já? Assim? Acabou de começar, né? Não, senhoras e senhores, Thiago Zalinski. E aí? Tudo bom? Beleza, seja bem-vindo. Pô, Obrigado, prazer cara. Prazer te ter aqui. Assisti Uma todos os honra. episódios, Opa. gosto muito. E, pô, não pensei duas vezes quando surgiu o convite. Pô, uma honra. Brincadeiras à parte, uma honra estar aqui. Muito feliz. Valeu, valeu. Hoje a gente vai falar sobre... Coros. Essa parte eu saio pra tomar um café. Basicamente isso. Não, mas é isso aí. Na verdade, cara, coros, alavanca, anos 80... MG. MG, esse é o ponto. É. A gente tá dando espaço para as coisas que a gente falou muito pouco no programa. É verdade, É é. verdade, né? E assim, é muito bacana. E eu pensei, caraca, a gente conversou uma vez sobre MG, algum episódio, eu falei, cara, temos que chamar o Thiago aqui, porque o cara saca tudo dessa onda e é um outro caminho. E é pra mostrar isso, cara. A guitarra é um negócio meio infinito, né, cara? Assim, Total. é muito estranho você ver que a guitarra dá de B.B. King a Dimebag Darrell, sabe? Exato. É o mesmo instrumento, cara. É o Uma mesmo ponta instrumento. até a outra, né? É. Basicamente. É. Isso aí. Então isso é muito bacana. O que a gente começa falando, então? Ó, eu acho que uma coisa bacana, assim, que é esse ponto que o Paulo puxou, de você trazer uma abordagem diferente, né? Acho que é a gente aqui acabou se juntando para fazer o programa, talvez um pouco porque a gente também tem um estilo parecido, né? Mas isso não significa que a gente não goste das outras coisas e não conheça, né? E não queira ir por outros caminhos. Mas a vivência de cada um é muito relevante, né? Então, por exemplo, acho que se eu pegar o EMG, a guitarra com o EMG e tal, eu vou ficar meio assim, pô, né? Sem entender muito. Né? De repente, pô, o cara que toca metal, o cara vai pegar uma Fender velha, o cara não vai conseguir fazer nada, né? Isso Então, acontece em alguns canais de YouTube, né? O cara vai testar um negócio completamente fora da onda dele e não fica legal. Porque ele não tá habituado. Não é que ele não gosta, que não é bom. Mas é que, pô, cara, o cara que tem anos se dedicando a alguma coisa e conforme o tempo vai passando, você vai meio que, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O cara vai Você vai forjando um pegando, estilo, né? né? E o dia a dia, a logística, as gigs que você tá pegando, o trabalho que você tem no dia a dia, vai indicando isso daí também. E aí você querer pegar e testar um setup completamente diferente, tudo diferente do seu, e achar que vai tirar o melhor som, não vai. O cara que tá mais tempo vai tirar o melhor som. exatamente, é. Eu queria, na verdade, começar puxando uma coisa que eu achei legal, que eu vi um vídeo seu de uma masterclass no YouTube, e aí você fala sobre a necessidade de ter um instrumento que é versátil, né? Então... Podia começar falando da guitarra, né? Eu acho que, na verdade, eu queria entender, porque você acompanha outros artistas, né? Então, como é que é essa coisa, assim? Quais são as particularidades que você encontrou nesse caminho de ter que ter um setup versátil para atender a vários repertórios, né, diferentes, né? Até pensando em que você toca em várias bandas, acompanha vários artistas diferentes, né? Quais foram as necessidades que você encontrou no meio do caminho, que te fizeram chegar até aí, até o board, até a guitarra, as soluções que você encontrou, etc. Legal. Na verdade, assim, é versátil dentro de uma certa baliza, né? Não vai muito para outras situações fora daquela zona ali do pop rock e tudo, né? Eu já toquei muito outros estilos, hoje, de alguns anos para cá, eu escolhi não fazer mais, escolhi ficar mais dentro de um nicho, que é um nicho grande, do pop rock, que você fala de pop rock, você fala de Spice Girls até, É verdade. né, sei lá, Harry Styles, você passa pelo... Bom sei lá, Jovi pelo no meio. Tia Sua bastante Filha, coisa, Bon né, Jovi, cara? exato. Bastante coisa, né, Isso. Falando da guitarra, eu cheguei nessa coisa do MG, não foi assim, eu acordei de manhã e, puta, agora eu vou usar MG. Eu venho até de uma escola um pouco mais do heavy metal, quando mais moleque, né? Eu ainda gosto muito. Sou muito fã do Iron Maiden, do Yngwie Malmsteen pra caramba. De algumas bandas, assim, dessa cena. A gente tá brincando com o negócio do Bon Jovi aí. Algumas dessas bandas, dessas hard rock mais farofa, glam e tal, eu gosto de uma coisa ou outra, assim, apesar de ter zilhões de questionamentos em relação a algumas posturas dessa galera sexista e tudo mais. Ok, são outras coisas. Então, por exemplo, alguns desses caras usavam captadores MG e eu nunca entendi muito bem qual que é. Eu falei, pô, turbativo. Aí sempre, quem vem um pouco do começo dos anos 2000, do final da década de 90, sempre tinha aquela coisa, né? O MG é um captador que tem um som de plástico. O MG é um captador que tem... o som é esquisito, não é bom. Não é bom, o clean não é bom. Esses papos, né? Aqueles caras. Ele sempre teve esse papo. Eu sempre fiquei com isso. Falei, pô,
Mas tá. Mas aí o Rab Beach usa captador MG e é mó sonzeira. Mas aí o Steve Lukather usa e é mó sonzeira. Aí o Zakk Wylde, que era um ídolo, assim, porra, máximo, gosto muito até hoje. Usa MG. Aí eu comecei a pesquisar umas coisas, tipo assim, o Nile Rodgers usava MG ao vivo. Sério? Olha! Tem uma foto no livro dele, no livro da autobiografia dele, eles tocando com a Madonna, se eu não me engano. Depois eu posso tirar essa foto e mandar pra você. É o próprio David Gilmour, né? É o próprio David Gilmour. né? Eu não tô citando David Gilmour porque, tipo, aí acaba com qualquer argumento. assim, Se o David Gilmour qualquer usa, argumento todos acontece. deveríamos Perfeito. usar. Perfeito. E aí, aquilo ficou aquele macaquinho no sótão, assim, né? Poxa, se fosse tão ruim assim, por que esses caras tão incríveis usam? Então, não pode ser ruim. Eis que, uma surpresa do destino, eu tinha uma outra guitarra, era uma Washburn Nuno Bittencourt, né? Eu tava naquela fase do... Que é uma guitarra irada. É uma guitarra irada, que é uma guitarra legal. super versátil, Sim, inclusive. sim. Ela dá pra tirar altos sons de outras coisas ali. Eu tinha essa guitarra e um cara no antigo jornal Balcão... Pô, a idade vai ser entregue aqui. Ih. Um cara no antigo jornal Balcão, ele tava anunciando uma Ibanez, que era uma guitarra que, assim... Gosto, tem até amigos que usam aqueles caras. Né? Mas nunca foi a minha praia, exatamente. Apesar de vários dos meus ídolos usarem Ibanez, o Steve Vai, o Paul Gilbert, o Joe Satriani, o George Benson, o Pat Metheny, tudo. De diferentes Dá pra ir pra vários lugares. Diferentes sabores de pizza, assim, né? Sim. Você tem um pouco de cara. E tinha um cara anunciando essa guitarra Ibanez. Com um trio de captadores MG. Eu falei, pô, agora que eu vou entender a mística por trás desse negócio. Nessa época, eu tocava, tinha minhas bandas de rock, tinha meu som autoral e tudo, mas eu estava naquela fase do vamos entrar em gigs e tocar de tudo e ganhar dinheiro com esse negócio, tentando entender como é que você, e para onde que você iria artisticamente, e a nível de carreira também, né? Sim, sim. Todo mundo passou um pouco por essa fase. E nessa fase eu tocava numa banda que tocava de, Ivete Sangalo até Bon Jovi, né? Aí precisa de ter não é uma versatilidade. questão de gosto. Não é uma questão de gosto. Não é mais, não tem mais a ver com... É. E aí eu falei, cara, acho que é uma hora boa de eu testar essa guitarra. Eu fiquei com aquela coisa ainda pensando. Aí um amigo meu, grande amigo meu, Marcelo Rost, ele é filho do Cleverson Rost, do Roupa Nova. Legal. Super guitarrista e tal. Marcelo Rocha eu conheci. Já, né? Então, o Marcelo virou pra mim e falou, cara, eu tenho uma Valley Arts, uma guitarra boutique, né, mosca branca, assim. Se você quiser dar uma testada, testa, vê o que você acha. Faz um show com a guitarra. Eu fiz um show com a guitarra, fiquei maravilhado, porque os sons clean funcionavam muito bem. Lembrando que, assim, era uma época que a gente não tinha Kemper, não tinha Fractal, não tinha nada dessas coisas. Então tinha uma pedaleirinha Korg que simulava um amplificador e um gabinete. E ligava aquilo e ficava assim, era o melhor dos dois mundos, né? Toquei, achei maravilhoso. Falei, cara, Marcelo, preciso ter esse captador, é isso, cara, achei o meu som. Ele falou, pô, então beleza. Aí troquei a minha guitarra por essa Ibanez. Ela veio com um kit de MGs, que é um pouco diferente desse aqui. É a mesma proposta de HSS, só que era um 81. Eu depois já falo sobre. 81, um SA e um SA. Esse é o do Gilmour? Isso. E que gerou tantos outros singles da MG. E ela não tinha split, eram os captadores mesmo. HSS é isso, esse era o som. E ali eu comecei a entender que eu conseguia tirar sons de tudo um pouco que eu gostava. Legal. Eu conseguia tocar as coisas mais shredder, que eu ainda estava nessa. Não temos idade para isso, então assim, minha coluna já não permite mais essas estripulias. E conseguia tocar lá os axés, aquelas coisas, os popzinhos que precisava tocar e tudo, funcionava super bem. Aí entrei nesse mundo do MG e desde então eu sempre tive uma guitarra com kit MG. Legal. Hoje eu tenho algumas com kit MG. Mas eu sempre tive pelo menos uma, né? Com esse kit. Já entrando nessa guitarra aqui então, pra gente não prolongar muito esse assunto, esse kit aqui, por acaso, é o kit do Steve Lukather. Steve Lukather, pra quem não conhece, é um super guitarrista. Quem não conhece, dá pause. Isso, pausa. YouTube, vídeo, vê os 5 vídeos e volta. A gente bota marcado um vídeo pra pessoa Tá ver. marcado, você pode manda voltar. um link legal, né? De bom. Aí, esse kit aqui é o kit do Steve Lukather. Por quê? Qual era a necessidade que eu ainda sentia com o MG? Eu falava, caramba, legal, mas e se fosse um single na ponte? Sim. Porque eu vinha muito daquela escola do Malmsteen, do Blackmore, do Que aquele Jeff single, Beck. aquela mordida de single na ponte precisa. Isso.
E aí eu descobri que esse kit do Lukather, que é a última versão do kit dele, a última versão que já tem uns 12 anos, porque ele já tá com... Ele agora foi pra tá com a de março né? agora, assim, pra minha tristeza. É. Mas eu adoro de março. E esse kit tem split. Né? Então legal. você Você pode... levanta ali. Ele vira um single. Depois a gente mostra aqui o som diferente. E ele vem o circuito junto com os captadores. Sim, toda a história toda vem junto aqui. Os Entendi. potes, Posso dar os uma chaves. pausa? Pode mostrar o som agora? Claro. Pode ser, pode ser. Eu vou tentar mostrar o mais, que você quiser. mais limpo possível aqui. Depois a gente fala do que tem de pedal, o que tá ligado e tudo aí. Só Eu acho que começar. com o Blues Driver dá pra entender bem. Né? Aqui a gente tem um som full, né? Deixa eu tirar o compressor. Eu falei que é um som simples, mas tá tudo ligado. Então a gente pode mostrar aqui, por exemplo, o som humbucker, né? Single. Você vê que ele emagrece consideravelmente e ganha um twang que não tinha antes, né? É meio que a proposta mesmo, dar uma emagrecida. Com acordes mais cheios, você tem... Né? Com compressor para dar uma engordadinha. Single, humbucker. Então você consegue tirar alguns sons diferentes de... E com o compressor tu manteve o nível, acaba ficando bem próximo e aí O bem legal. compressor acaba fazendo esse papel de equilibrar a história toda. Então eu uso... O compressor, na verdade, eu uso ligado o tempo todo. Eu nem, Mesmo com nem drive? desligo. Mesmo com drive, porque eu não uso muito ganho nos drives. Ah, legal. E como o MG ele é bem silencioso, ele não é assim, anti-hum. Tem hum do MG, desmistificando já algumas dessas histórias, né? Tem ruído sim, né? Não existe esse papo. Mas como ele é bem silencioso, então eu consigo deixar o compressor ligado o tempo inteiro, bacana, né? bacana. Que é uma vertente, assim, dos guitarristas de estúdio dos anos 80 que eu gosto. Usavam E muito, a gente né? pode, de repente... Michael Thompson. Isso, o Michael tempo Thompson, todo, né? Dan Huff, o Paul Jackson Jr., esses caras deixavam essas coisas ligadas o tempo todo. Então é, assim, menos um pedal pra Se preocupar. e pisar e ligar e tudo, né? Então é isso, cara. A minha história com o MG é mais ou menos essa. Bacana. Eu achei que o meu som funciona bem com o MG. Eu tenho, por exemplo, uma tele com dois... É o IMG T Ivory. São esse eu não conheço. captadores de tele. Né? Unico e tal, pá. Bacana. E ativos. E ativos Então tem também. som de tele mesmo, twang, magrinho, definido ali naquela região. Maneiro. Só que com o prezinho MG e zero. Ali realmente é zero ruído o negócio. Então é zero ruído. Maneiro. Então você pode usar um drive mais carregado, se você tiver que tocar uma coisa meio... Legal. Se você tiver que tocar, sei lá, Radiohead, você quer aquele som de drive Sujão, carregadão, porém rola. com o narizinho da Telecaster, né? Então funciona super bem. Legal. Aí, aproveitando, Claro. e a guitarra, já caminhando, já foi o captador, Bom. mas como você chegou na configuração HSS mesmo, que a gente já entendeu, mas aí você tem usado, vem sempre você com uma Superstrato, a Superstrato, né? Como essa o configuração. Superstrato, sim. E da Wood especificamente, né? Já tem um bom tempo, né? Tem um bom tempo. Como Bom, você chegou aí? Não? A Wood, na verdade, essa guitarra, do jeito que está aqui, o Wood não fazia exatamente essa configuração. Ele fazia algumas coisas, das coisas que ele bola e tudo. Do Quando estilo, quando ele entrou em contato comigo, a gente se conheceu numa feira e tudo. Ele falou, pô, cara, eu quero deixar uma guitarra com você pra você testar, ver o que você acha, ver se você gosta. Eu fui bem sincero pra ele. Eu falei, Pedro, olha só. Eu uso um tipo de guitarra muito específico e que ninguém gosta muito. Com um captador que ninguém gosta muito. É um negócio assim, cafona. As pessoas... Eu sou defenestrado por onde eu passo. Então não sei se você vai querer associar a sua imagem a uma pessoa que usa um chantilly desse, com coros, delay. Ele falou, não, beleza, vê o que você quer, aí a gente faz. Eu falei, cara, eu gosto muito de captador MG. Ele falou, pô, não seja por isso. Eu sou amigo do Rob lá, o cara, do dono do negócio. Que maneiro, que legal. Interessante. Então, vamos conversar. Aí, no primeiro momento, ele falou, cara, vê o captador que você gosta, como é que você gosta da Strato, e a gente monta uma Strato bacana pra você. Enquanto isso, toma aqui ele me deu um outro modelo lá, uma Arpia, que é um modelo mais heavy metal e tudo. E aí eu falei, Pedro, eu gosto do kit Steve Lukather e gosto de uma Strato tradicional. A ponte eu gosto de 2 pivôs para fazer umas coisas mais Jeff Beck. Eu acho que... Não necessariamente Jeff Beck, eu acho que os 2 pivôs funcionam para fazer alguns vibratos mais... Umas coisas de swell em que você... Né? O swell é aquela coisa de você subir o volume. Mas para você interpretar algumas coisas de acorde, eu acho que rola legal. Né? Se você tiver que dar um acorde e trazer para baixo a alavanca, eu acho que funciona super bem. Por exemplo. Tipo...
Essa... Não que você não consiga fazer com Sim, 6 parafusos, mas os dois pivôs fica mais ajudam. legal. suave, Fica é. mais suave com os 2 pivôs. É a segunda guitarra com 2 pivôs, né? Que o Renato também. É verdade, é. Ah, o Renato tá usando Também. o saco. O modelo novo dele tá com 2 pivôs também. Essa minha também mas eu não uso alavanca. Cara, não, cara, foi muito legal, cara. Eu tinha, legal. quando eu tinha a minha primeira guitarra, o upgrade que eu fiz da vida foi colocar captador de Marzio, Fred. Caraca. E muito bom, né? Que metaleiro você. Não, eu tenho passado. Seu passado te condena, Paulo? Era uma Superstrato, né? E coloquei uma Wilkinson de 2 pivôs. E eu comprei o kit, eu acho que todo de um professor de amigo meu que tava vendendo muito barato na época. Ninguém dava muita bola pro Fred, eu acho que é o captador de Marzio, que não era tão cotado. Era o que o Satriani usava, né? Era o Satriani. Me amarrava no som dele, me amarrava no som dela. E o 2 pivôs fiz a festa, né? Porque eu tava também descobrindo, saindo de Vai Satriani e descobrindo Jeff Beck. Aí eu quebrei a alavanca. Você quebrou? Eu quebrei a alavanca. Tem umas coisas com 2 pivôs, cara, ainda. Posso só mostrar aqui? Claro. Algumas coisas de interpretação, de nota isolada. É claro que você, obviamente, aulinha de guitarra. Não, obviamente você tem a nota tocada, que você faz o vibrato e tudo, né? Beleza. É um vibrato mais doce. Mas você ter o vibrato da alavanca e tocar com o dedo, né? Jeff Beck, School of Notes, né? É uma outra diferente. coisa, né? Você diferente. São opções de interpretação que você tem além da palheta, né? A palheta, o ataque da palheta. Isso, numa faixa, né? Você pode sair de um pro outro para valorizar uma parte da música. Claro. Isso é muito legal, né? Claro. Você tem mais opção. Sim. E se você não usar, não alterou nada. Não tem problema. Então o lance da alavanca é isso, de você ter a possibilidade de fazer os acordes com essa coisa mais da interpretação da alavanca, de trazer para baixo e para cima. Eu até uso uma regulagem da alavanca, é um papo super nerd esse. Mas eu uso... Depois ele tira uma foto, porque a câmera não vai pegar. Você tem uma folga para poder levantar, né? Sim, porque eu sempre quero ter pelo menos um tom na hora de subir na corda sol. É só o que eu preciso, o resto tá tranquilo. Eu preciso ter esse... Pelo menos, né? Se ela estiver flutuante, fica mais legal para você fazer hoje. Você tem o vibrato para baixo e para cima, né? Sim. Acho que fica mais interessante. Bom, a ponte é essa, cara. O kit elétrico, a eletrônica toda da MG, então já vem com a chave, com os potenciômetros. Uma duvidazinha de MG que eu tinha quando eu era moleque e muita gente pergunta, pô, mas pode acabar a bateria no meio do show? Cara, diz aí, a bateria dura. Eu já fiquei, sem exagero, 10 meses com a mesma bateria na guitarra. Isso é muita coisa. Assim, life hack, né? Se você não está tocando, despluga, que não vai gastar bateria. Um pedal com bateria, né? Exato. Plugou, tá gastando. Eu já fiquei, cara, a tele que eu tenho, eu não uso tanto quanto as outras, por exemplo, cara, tem mais de um ano que tá a bateria lá. Eu só de vez em quando dou uma abridinha pra ver se tá tudo bem. Se não deu uma vazada. Mas assim, não faz o menor sentido esse negócio de se você vai gastar muito dinheiro com bateria. É super tranquilo. Show de bola. Uma dica que eu daria assim, é o seguinte, não usar bateria recarregável. Porque a bateria recarregável não chega no 9. Ah, é? Eu não sabia. 100%. Ela não chega no 9. Ela fica 8,90, 8,90. Isso é meio esquisito. Às vezes ele precisa ver os 9 volts. Ele precisa ver que tá rolando. Diferente daquele pedal que roda em 9, mas te recomendam 12, né? Sim. Tem isso. No caso da bateria, não. É bom você usar a bateria que crava 9 mesmo. Ou baterias recarregáveis que cravam em 9, mas é difícil de achar. Tá. É bem difícil de achar, na real. É bom saber, pra quem se interessa, né? Não, e do resto da guitarra, nada muito especial, não, cara. Então, na prática, foi uma escolha mais de som mesmo, do que de necessariamente tecnologia. Porque existem captadores passivos também com um pouco ruído, né? Sim. Você gosta do som do MG? Eu acho legal falar isso, que a galera fica muito assim, usa o MG porque não tem ruído.
no final, no dia a dia, a gente faz algumas concessões e você busca o som que tu curte, né? Porque muita gente entende como uma concessão, né? Tipo vou botar a MG porque não tem ruído, concedendo que não tem o som que eu quero, mas não é isso, então. Não. Pelo contrário. O MG, ele tem até, principalmente nos sons limpos, ele tem uma onda também vertendo um pouco pra coisa dos anos 80 e do começo dos anos 90 de gravação, que é o seguinte, muitos discos da Gloria Estefan, da Mariah Carey, tem das essa Spice assinatura Girls, ali. tem essa assinatura, inclusive dos caras, até dos discos dos anos 80. Então, Michael Jackson, o Thriller tem coisas assim. Sim. De gravar direto na linha. Direto na linha. De você ver guitarra na mesa e os caras passarem a compressão, os efeitos. Sim. Por exemplo, Human Nature, do Thriller, é a guitarra na linha, direto na mesa de som, fazendo lá aquelas coisas. É a guitarra limpa, limpíssima, fazendo lá o... Aqui até tá com reverb. Aí o que o Quincy fez depois? Foi o Steve Lukather que gravou essa linha. O que ele fez depois? Ele pegou duas tracks, estão atrasadinhas numa pra parecer um chorus, outro recurso, né? Sim. Então o que a gente... com chorus. Não. O que a gente faz com o pedal de chorus aqui pra poder ter o... Ele... Ele acabou fazendo com esse recurso de... Esses caras dão uma aula de base, né, bicho? Sim. O arranjo... Tinha que ser um site, né? rhythmguitar.com. É verdade. Então, fechando esse circuito da guitarra do MG, eu gosto um pouco desse som clean, meio em linha, que às vezes o MG dá a impressão. Que é justamente o que eu acho que algumas pessoas não gostam. Eu acho que é isso. A galera não entende que são funções diferentes. Porque você pega uma Les Paul classicona maravilhosa, uma das coisas que ela não tem é isso. É verdade. Ela não tem, ela não faz isso. Mas por exemplo, não é tão legal, você já teve essa experiência de gravar sem pré nenhum, direto na linha? Pra tirar esse som? Já. E você sente que tem alguma diferença, tipo assim, porque eu imagino que o sinal da MG seja bem mais alto, né, do que do captador passivo. A impedância do MG é mais baixa do que a do passivo? Acredito que sim. É mais baixa e o sinal é mais alto. Acredito que sim. Acho que é isso. E aí existe um equilíbrio interno aqui por ter Alnico e por ter um pré e tudo. Tem toda uma coisa. O pré tem algum controle? Não, alguma coisa que você mexe ou é default? Ele tem alguns prés da MG de baixo e alguns outros prés de guitarra muito específicos tem. O do Gilmour tem controle. Tem um booster. Tem dois. Tem um corte de médio e um boost de grave agudo. O corte de médio é exatamente para ficar com aquele som mais extrato possível, né? Que é para escavar bem e ficar o som single. E o boost é para hora dos solos, para quando ele tem que vir. Sim. Né? Então você tem um monte de controle. Que foi uma coisa que, por exemplo, a Fender fez também com o setup do Clapton, né? Que tinha o Noiseless e tem um circuito também todo tunado lá pro Clapton também pra fazer essas coisas. Acho que a do Buddy Guy tem alguma coisa nesse tipo, não sei. Mas a do Clapton já toquei e também sei que é uma onda parecida com essa do setup do Gilmour, da MG, só que versão passiva mesmo. Falando em boost de médios, etc., acho que a gente pode passar pra pedaleira? Sim. Tá bom. Vamos lá. Hoje, assim, estamos bem servidos aqui. Já tô doido pra... brincaram umas coisas aí. Mas vocês querem, dar um passadão aqui? São, na verdade, são acho que antes de passar, aqui a gente fala muito sobre a questão da vivência, né? Claro. E tem um cara que você teve esse início no autoral, né? E você começou a pegar gig, e hoje você é um cara que toca com gente como Frejá, você dá aula, você grava muitas demos. Então eu imagino que cada situação diferente, e tem as bandas ali... Banda de baile, né? No fundo, o repertório... É bacana que o repertório não é tão... né? Tem um tema ali, tem um tema então você fica um pouco mais ali, como você falou, naquela baliza ali. Mas como é que você encara o setup? A guitarra, pelo que a gente já viu, é pra tudo, segura tudo. Eu já vi você tocando com o Frejá com essa guitarra, já vi tocando com a digital com essa guitarra, já vi dando aula. Então, assim, ela funciona pra tudo. E a pedaleira e o setup muda muito de uma gig para outra? Como é que você encara isso daí? Olha, cara, hoje por acaso, até quando você me convidou e tudo, eu falei, pô, tá, legal, e aí, o que eu levo? É um problema bom, né, gente? É um problema bom. É um problema bom, né? O famoso white people problem. Aí, beleza, eu falei, o que eu levo? Como eu tenho uma outra coisa para fazer depois dessa gravação, eu falei, pô, legal, eu vou poder levar umas coisas que eu uso mais para gravar e eu não mostro tanto. Porque, assim...
Até vi num episódio de vocês sobre viagem e tudo. Você falou que leva só o fly rig. Agora já não faço mais isso. Eu já vi que Deu uma má influência. Ele tá andando comigo, o videoboard dele era Cada nova gravação do Guitarrada eu chego com mais pedal. Quando eu cheguei, Mas eu fiz muito tempo assim, Só o fly rig, afinador e volume. Tudo no bag e já foi. Né? Tudo no bag. 80% das coisas que eu faço de gig, eu faço com essa guitarra ou uma outra extrato com o mesmo kit, só que verde. É o mesmo Mas kit, a cor mesmo... muda o timbre, cara. A cor muda o timbre, né? Ela foi com um som mais verde. E aí, é basicamente o mesmo setup de captador, tudo igual. E eu levo uma Boss GT 1000, que tá aqui, depois a gente fala sobre ela. E às vezes só, cara, é a guitarra, cabos Boss GT 1000 e linha, em algumas situações aqui. Bom, a gente é do Rio, né? Então a gente toca ora em palcos muito legais, ora em palcos que não são exatamente palcos. Então tem situações e situações aqui no Rio de Janeiro pra você enfrentar. Então 80% eu faço com esse setup. Às vezes quando é uma coisa muito específica, eu falo das bandas em si, né? Por exemplo, vamos lá, no Frejá. No Frejá, as viagens são de avião ou ônibus, né? Na verdade, eu faço sub lá no Frejá. O guitarrista do Frejá é o Maurício Almeida. E nas ocasiões em que ele não pode, eu vou no lugar dele. E a logística da banda do Frejá é muito simples. É todo mundo ligando em linha. O Frejá usa pod HD de hack há anos e anos e anos. E, pelo visto, ele vai continuar usando, porque já veio o Quad Cortex, o Campbell, o Fractal, o Red Rush. Não fez update, né? Ele gosta e foi. Ele sequer considerou a possibilidade. Eu já falei com ele, não, bro, não, porra. Não. Ele nem quer saber. E lá você tem que ligar em linha e tal, tem que ser rápido. Quem faz a passagem de som é o Léo, o Rode, maravilhoso Léo. E tem que ser uma coisa hiper mega master balaster prática. Pra não dizer que eu não levo mais alguma coisa, eu levo um pedal de drop de Digitech. Por quê? Lá, o Frejá toca meio tom abaixo e eu não tenho nenhuma guitarra com alavanca, com 2 pivôs, afinada meio tom abaixo. Então, assim, não é só afinar meio tom abaixo com 2 pivôs. Você tem que regular, dependendo do calibre da corda, você tem que trocar. Então eu levo a GT e um drop. Às vezes um pedal de volume, às vezes um AUA, dependendo do que você vai tocar, tá? E eu consigo fazer 80% das coisas com isso. Isso, por exemplo, esse é o setup que eu uso quando vou com o Frejá. E na Digital. Digital é uma banda que toca, cara, synth pop, mas toca umas coisas pop anos 80. Então tem hora que eu não tô nem tocando guitarra na Digital. Eu largo e pego uma cerveja, que é o grande lance. Espero acontecer. Então, os sons ali na Digital, brincadeiras à parte, eles são sons, assim, super processados. Tem bastante coros, delay, algumas coisas com oitavador pra você fazer às vezes. Tem música que você nem toca guitarra, você só toca o solo e para. Então a gente respeita muito essa lógica. Bacana. Então a GT me resolve super bem. Legal. Aí já tem a Pedigree Dogs, que a Pedigree Dogs é uma banda que toca já umas coisas com bastante guitarra, um pouco mais de guitarra do que com a Digital. Toca Toto, toca Christopher Cross, toca umas coisas assim que são guitar oriented pra caramba. Então, lá nessa, até vou mandar uma foto pra vocês do board, se vocês puderem botar depois. Claro. Lá eu uso um Boss MS5, que é na verdade, aquele um controlador. looper, e tem ali os efeitos nele. Então, cara, tem delay, tem reverb, tem tudo, todos os efeitos estão ali, as modulações, ambiências e tudo que eu precisar de mais excêntrico, assim. E os drives, eu uso os drives da Tony Inc. Inclusive, Emanuel, por favor, você vem aqui, né? Traz os pedais. Olha só. Manuel, ajuda. Então, eu uso os drives da Tony Inc., que eu acho maravilhosos, assim. Eu vou falar dos drives que tem aqui nesse board, mas, cara, a Tony Inc. não deixa a desejar para absolutamente nenhum sim. E o Emanuel pedal. saca pra caramba, saca pra caramba não deixa a o que tá desejar nenhum pedal grego. Então, por exemplo, nisso já são 2 setups diferentes. E você deixa eles preparados ali? Eu deixo preparados basicamente para esse tipo de coisa. Eu não mudo muito de pedal. Tanto que esse aqui, por exemplo, tem pedais fixos. Tem um outro desse aqui feito também nesse esquema, que é maior ainda. Maior. Só que com muitas modulações assim mais específicas. Aí tem um vibrato, tem um trêmulo que eu gosto, aí tem um vibe, tem umas coisas mais na onda assim do setup de vocês, por exemplo. Isso aqui é meio go-to, né? Tem o que dá pra você virar aqui. Tem bastante coisa aqui. Tem coisa até demais, eu acho. Eu poderia tirar uns 3 pedaços aqui. Tá pesado esse negócio. Mas aí, basicamente isso. Aí eu uso, são diferentes setups para diferentes situações. Eu poderia fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, só com a Boy GT1000? Poderia, mas
também posso fazer com esse aqui, os sons são legais, tá tudo meio aqui. Você vai se pode adaptando, clicar, né? A não. situação se permite, beleza, vamos embora. E até é legal que também uma coisa que acho que a gente não considera muito é que a gente enjoa rápido das coisas, né? E você vai, e muitas vezes, pô, você que tem uma banda cover do Pearl Jam, por exemplo, você toca, por exemplo, sei lá, deixa eu ver um riff aqui, que eu gosto muito do Pearl Jam, sei lá, Ons. Aham. Com quantos pedais de drive diferentes você já tocou na sua vida? Muitos. Então, Não, Com os pedais diferentes, ele não tocou ao vivo, né? O Pearl Jam muda, a pedaleira dos caras muda. A galera fica, não, esse som é esse pedal. Aí você olha assim e fala, ai meu Deus. Até porque tem uma coisa assim, por exemplo, a gente que vive muito em palco, né? Tem essa noção melhor do que, por exemplo, né, sem se querer soar pejorativo, um guitarrista de quarto, né? Mas enfim, Sim, alguém que não toca muito ao vivo, que não toca muito com banda, a gente tem essa percepção de que a música é o momento ali, é o durante. Perfeito. É o durante. Ele acontece, é vivo, sacou? Então, aquele dia que você tocou no palco, com aquele equipamento e com aquele clima que você tava naquele dia... Soa daquela maneira. Soa daquele jeito. Você mudou o equipamento ou usou o mesmo equipamento e mudou o clima, né? Tipo... Cara, todo mundo já pegou o mesmo pedal, fez um show e no show seguinte a impressão é diferente. Claro. Mesmo setup, guitarra Claro. igual, mesmo repertório, você falou, cara, não soa tão legal hoje. Aham. E a galera fica desesperada, pô, será que soa? Cara, existe a questão de acústica, umidade, blá, blá, blá. Existe o nosso ouvido, cara. Existe Sim. um momento. Mas aí, pesquisa de opinião, o que vocês fazem quando isso acontece? Vocês vendem o pedal ou vocês dão uma Cara, eu já vendi... escanteada? Eu já vendi tudo porque eu não tinha grana pra ter dois overdrives, 2 delays. Então, todo mundo já passou por essa fase. Você tem que vender pra comprar o próximo. Eu já fiz muito isso. Depois de um tempo, você vê que, pô, querer aquele som. Agora, você já tem uma situação um pouquinho melhor, você já... Não, vou segurar e vou comprar o outro quando aparecer pintar uma oportunidade. Meu setup é todo usado, acho que todo mundo aqui é adepto né? Eu tenho pouca coisa também que tu Fazer comprada nova. eu não tenho nada olhando aqui que eu tenho comprado em loja, exceto esse daqui. O único que eu comprei em loja foi esse daqui. Então o resto foi tudo... Esse daqui foi em loja, mas foi pra Não, minha o que esposa. eu faço muito... Tipo, afina, meu filho. Eu faço muito de tirar do board ou enfim, ou deixar Eu descansando. deixo numa gavetinha agora e depois... cara, todos voltaram. Todos voltaram. Desde que eu comecei a fazer isso, todos voltaram, já tiveram uma volta pro board. Eu acho que se alguma coisa não volta para o uso contínuo durante, sei lá, um ano, aí eu penso em vender. Entendeu? E assim, Eu acho que eu tô ficando um pouco mais longo, acho que uns 2 anos. Assim. Né? Aí eu olho e falo, pô, realmente eu não tô curtindo. Você me vendeu o RC depois de quanto tempo? Eu vendi o RC depois de 1 ano e meio, eu acho. É? Tá bom. Mas o RC, por exemplo, foi um pedal que eu ainda gosto muito, muito, mas aí foi uma questão de, tirou, cara, agora eu não... Vem com esse Agora, papinho. cara, olha ali. Você sai correndo. Tá fixo, não vai dar nada. Droga. Mas o RC foi um pedal que eu vi que eu não estava usando. Eu estava usando ele, teve uma coisa que eu gravei com ele, e logo em seguida fiz um take, estava gravando para uma cantora, e fiz um take sem ele. E até hoje eu não sei qual tem e qual não tem. Quando eu mandei, eu falei, gente, eu lembro que um tava e o outro eu tinha. Voltei no dia, fui tomar um café, voltei e pluguei direto no ampli. Porque ele realmente é transparente. Se você regular a equalização dele. E eu não estou usando ele. Porque ele tem algumas funções específicas que funcionam maravilhosamente bem, mas eu não estava usando. Aí ficou ali na gaveta um tempo. Aí eu estava querendo comprar outra coisa, que eu não lembro nem o que era. Era um reverb, eu aposto. Era o Meres. Ou um delay. Eu fui comprar o Meres de volta, que eu já tinha vendido, e comprei, e depois vendi de novo. Mas isso é outra história, não repitam isso. Mas aí, bacana. Aí, vamos aproveitar e falar então da pedaleira. Tá bom, pode ser. E aí você mostra os sons, e quem fez essa pedaleira que tá muito bonita, eu tô com vergonha, né? Meu esquema aqui meio improvisado. Não, jamais. Mas Bom, tudo cara, fixo, né, que você falou? Tá tudo fixo. Ela vai sofrer algumas alterações, porque por motivos de fire in the ass da minha parte, porque eu acho que tem que ter outra coisa pra mexer ali. Mas assim, em linhas gerais, é uma pedaleira, um pedalboard, chame como quiser, com coisas que eu acho que resolvem a minha vida para, sei lá, 100% dos trabalhos. Se eu precisar de alguma coisa muito específica, eu tenho uma forma de colocar ali, enfim. Ela começa no compressor da Boss. Esse compressor é modificado por uma empresa de São Paulo chamada JR Mod, lá do Júnior Rossetti, que é um cara fantástico, formidável, é um grande amigo. E ele faz esse compressor ficar mais silencioso e a ter uma coisa mais opto
do que uma coisa mais moderna e muito na cara. É que acho que ele normalmente ele é transistor, né? Sim. Compressão de transistor, que é agressivona. Ele fica mais... Ele às vezes dá a impressão de que ele nem tá aí. O que é muito legal, porque na real... A gente, pelo menos no meu caso aqui, que usa captação ativa, a captação ativa já tem uma compressão bem peculiar. Não é forte, mas é uma compressão direcionada. Se você liga um compressor muito punk, a tendência disso anasalar ou de ficar demais... Fica demais. É muito grande. Por isso que muitos dos compressores têm o controle de blend, que é para você não deixar a coisa ficar 100% comprimida. tão achatada assim, misturar. Nesse caso, ele nem precisa, porque... Ele acaba resolvendo muito bem o som sem ele. O som com ele, você vê que ele vai dar uma arrumada na casa, assim. E acaba me facilitando quando eu tenho que tocar umas coisas mais... Ele achata, mas achata de uma forma comportada, né? Deixa eu ver. Se tiver que tocar umas coisas nessa... Ele rola bem. Ele tem essa coisa percussiva, mas não fica tão agressivo. Então ele dá a achatada que eu gosto. Necessária. Necessária. Bem equilibrado, bem E bacana. eu uso ligado o tempo todo, porque vocês vão ver que os meus pedais de drive não tem tanto ganho. Eu gosto de trabalhar com vozes diferentes, mas não tanto ganho. Eu nem somo tanto pedal, não. Não muito. Tem uma peculiaridade no final aqui que eu sei que eu vou arrumar alguns problemas, que eu vou mostrar que eu gosto, que é um negócio não muito usual, mas enfim, legal. é a vida. A gente sai do compressor e entra no Phase 100. Aí por que o Phase 100? Poderia ser o 90, né? Mas o Phase 100 é uma coisa... Aquelas coisas que a gente fica procurando para se enganar, na real, né? O Phase 100 ele me parece um pouco mais quente do que o 90. Há quem não goste do calor do Phase, porque tem que ser transparente e tal. Mas eu gosto do fato desse Phase me dar um médiozinho que fura um pouco mal o termo da moda, né? Que fura mix. Mas Fura mix. Que fura um pouco mais do que o padrão, né? E esse é bem discreto, na real, também. É bem discreto mesmo. Bem discreto. Eu acho que é mais... Será que é mais discreto que o meu Se você- phaser aqui? deixa eu ver. Bem mais discreto. O meu já no mínimo... Vou colocar ele aqui. Ele tem as diferentes ondas ali também, né? Ele é mais discreto, Mais discreto. ainda. Ele consegue ser mais discreto. Posso dar aquela acelerada nele pra brincar de vibe, né? Se você quiser fazer uma coisa nesse sentido. Comparar, agora eu tô curioso porque... Ele até chega nesse lugar aí, né? Eu adoro essa letra. Isso é muito bom. Prometo que eu vou acertar, Paulinho. Então, se você quiser, de repente, fazer uma coisa mais atmosférica e tal, com Interessante. né, já um delay mais malucão, você tem aí um... Bem legal, né? Muito bom. Ele dá essa mordida, né? Bem legal, bem legal. Fica interessante. São as utilizações clássicas de phase também, né? Que todo mundo faz e a coisa mais Van Halen, né? Todo mundo faz isso, então é um phase que me atende. Eu acho super legal. Eu acho que ele tem essa mordida um pouquinho mais proeminente. E eu quero continuar me enganando com isso. Pode ser que não tenha nada disso, eu tô aqui me enganando, mas faz parte, né? Não, faz parte. A gente ouve coisa que ninguém mais escuta. Exato. Bom, aí vai pro RC Booster, o RC Booster que era de um grande guitarrista aqui do Rio de Janeiro. De 1,98 de altura. Isso. E é um pedal que, assim, ele remete
a caras que eu gosto muito, tipo o Larry Carlton, o John Harrington, que são caras... John Harrington não conheço. O John Harrington, ele toca no Steely Dan hoje. Ah, sim, sei que esse cara toca muito. Ele toca muito a guitarra, né? E eu vi... O cara que mais me impactou, na verdade, usando esse pedal, foi um cara daqui do Rio, que é o Vini Rosa. Sim, grande Rosa, guitarrista. Chocão, master. Ele tinha um show, eu não lembro se era com o Jay Wacker, o que era. Ele tava usando 2 RC Booster. Interessante. 2 RC Booster. Eu falei, mas que loucura. 2 pedais. 2 pedais iguais. Iguais, da mesma função. Porque a galera tem um é tipo um tabu, né? Não, eu quero um com mais... Aí tem que comprar outra marca, outro modelo. Não, eu já cara. falei que eu queria 2 RK5, eu já quase comprei várias vezes. Cara, o Michael Landau teve uma fase com o Seal ainda ao vivo, ele usava 2 no sistema Bradshaw. Ele tinha acesso a tudo, podia comprar o que quisesse. Ele tinha 2 TS9, assim, ajustados diferente, que às vezes ele somava também, que ele é um cara que faz bastante técnica. Tem um disco do Nevermore, não vou lembrar qual que é, que dizem que o som de drive principal desse disco são vários Tube Screamers ligados ao mesmo tempo. Só Do Nevermore, com uma banda nunca... do Jeff Loomis e tal, acho que é o Andy Snip que produziu esse disco. Parece que são vários Tube Screamers ligados em série e E o Andy Snip é um cara bom de guitarra, né? É. O cara que toca pra caralho e que Não tira tá de som de bobeira, guitarra. né? Então deve saber o que ele tá Sabe o fazendo. que tá fazendo, né? Ó, e o RC ele tem RC de Really Clean, né? Então ele... Ah, é? Really Que legal. Clean. Tem o amarelo que é o Almost Clean, é o AC Booster. Ah, ó. AC Que é Booster. eu tive os dois. O AC Booster, eu gosto. Eu tive aquele Plus. Queria botar um de médio. Aí você colocava o médio no talo, coisa que o cara um dia ia falar pra não fazer. Mas você colocava o médio no talo e tinha um drive muito específico que eu nunca mais Pô, tá, tive. mas pra extrato deve ser maravilhoso. Maravilhoso. É. Eu tinha tele, só tinha tele na época. Cara, adorava. Eu fui na Pro Music, inclusive, trocar ele por alguma outra coisa. Acho que dei como parte pra pegar meu primeiro ampli de verdade, uma mesa Bug DC2. DC2, acho que é isso. E o vendedor, o Thiago, falou, não faça isso, cara. Não faça isso, não vale a pena. Esse pedal é muito bom. Tô visualizando o Thiaguinho falando isso. O Thiaguinho, assim, tipo, o cara tá fazendo um negócio, ele não. Tipo, não. Que isso, cara? Tá maluco? Tá maluco? Mas ele mandou essa, bicho. E realmente ele tava certo. O ampli se foi, mas a memória que eu tenho é do pedal ficou mais. O pedal assim que eu tocava, a galera subia no palco e falou, o que você está usando? Aqueles amplis ruins de backline, ferrado, ciclotron, Watson. Ele salvava tudo, bicho. Então a Exotic é uma marca muito bacana. Sim. Que a galera só faz fala coisa menos boa. hoje, mas enfim. Pois é, tem o BB Preamp, que também é bem legal. Tem. E o RC, eu também gosto de usar. Na verdade, todos esses pedais, nesse formato aqui, eu gosto de usar de uma forma mais discreta. Quase todos. Os de ambiência eu já dou uma exagerada, mas, por exemplo, o RC, ele é para ressaltar algumas linhas de guitarra. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma coisa... Eu estou tocando aqui um... Deixa eu ligar esse reverb do inferno aqui. Eu estou fazendo aqui uma coisa com o captador da posição 4, pouco volume, mas eu tenho que aparecer legal, né? Então, a RC me ajuda. E eu tenho esse timbre desse captador, dessa posição, só que com mais volume. Realmente é transparente. Sim. É uma questão de volume mesmo, de destacar na... pra caramba. Então, uso nessa função. Ele até tem um segundo canal, que já dá mais uma estragada se você tiver que fazer uma linha, de repente. Né? Há quem use umas regulagens mais wild, assim, de você abrir legal e pisar nos dois ao mesmo tempo. Acho que o Scott Henderson faz isso. Né? Ele usa os dois canais ao mesmo tempo em alguns momentos. Então, assim, são pitadinhas dos pedais, na real. Né? E se eu precisar exagerar em alguma coisa, eu vou lá a moda antiga, né? Não precisa abrir um menu. Essa é a parte legal da coisa dos pedais, né? Mas sai daqui, vai pra cá, né? É um Blues Driver. O Blues Driver é um pedal super tradicional, foi criado nos anos 90, que era para ser uma coisa assim, edge of a breakup, né? Quase. Né? Esse também tem modificação da JR Mod. Eu pedi, na verdade, eu falei com o Júnior, eu queria um som muito específico, que era o som do Ritchie Blackmore no California Jam. Era isso. Bem específico. Falei, cara, é isso aqui. E de muito bom gosto. Qual pedal que você acha que tem aí da Boss que a gente chega mais perto disso modificando? Ele falou, cara... Só um parêntese, essa foi a época que o Blackmore tava usando o Marshall de 200 watts lá, o gigantesco, né? Que ele tocou fogo no final do show. Isso, Isso, cara. que ele achou que o Plexi não tava suficiente.
Mas aí fica a pergunta, ele achou que o Plex não tá o suficiente o quê? Volume? Pois é. Cara, a última entrevista que eu vi do Hit Blackman falando sobre timbre, ele falou que ele ia colocar o Vox AC30 dentro do cabeçote Marshall. A minha teoria, quando eu vejo alguém de Van Halen para antes falando sobre timbre, eu não acredito. É, né? Eu também Eu não. acho que os caras nem lembram mais. Eles não Claro. lembram. O Van Halen era um caloteiro assim. Você já nível esqueceu? profissional. Adoro o Van Halen, gente, é maravilhoso. Mas ele tinha essa parada de inventar. Mas pensa só, Paulo, quantas coisas você já esqueceu? Sim, se imagina Agora, o cara, né? agora imagina isso com muita droga nos anos 60. Pois é. Um pouco de droga e um pouco de salada. Né? E não era pouco, era muito. Não era tipo brincadeira. café, né? Tipo Doses café. industriais. Não né? era Então, brincadeira. assim, mas eu vi ele falando isso, e se você pegar. Eu consigo. Eu tava falando, é muito difícil você dizer qual amp está sendo usado. Depois Claro. que você coloca um microfone, um compressor, um pré-amp, um equalizador e coloca na master do vinil, bicho, você saber qual ampli foi usado. Fora que essas gravações dos anos 70, de show ao vivo, tem uma coisa específica. Galera gravava com máquina de fita, porque era o que tinha, sim. com mesa que tinha mesa valvulada, então um monte de coisa. Tudo tá mexendo no sinal. Alterando demais, essa maluquice colorindo muito. Desculpa, Colorindo maluquice é um muito. preconceito, mas essa coisa de som limpo, ela veio depois. É. O hi-fi é final dos 80 que você chega num som, esse é o som limpo. O Nive passou a vida inteira, o Rupert Neve passou a vida inteira tentando fazer uma coisa hi-fi, sacou? E eu acho Esse que era a o falha objetivo dele foi maravilhosa, né? Exatamente, Porque É. Mas aí, alguns sons do Blackmore eu consigo sacar uma onda de AC30 lá, até o Machine Head, bicho. Se falassem que foi um AC30, eu acreditaria. Mas o California Jam o Firewall também. Mas o California Jam realmente tem uma outra pegada. Realmente tem uma outra pegada. Aí eu pedi o Júnior, eu falei, cara, eu precisava de um pedal que chegasse mais ou menos nisso. Ele falou, o Blues Driver, ele tem essa coisa de ser um JTN 45. Se foi... Né? Tipo, mas eu inspiração. posso dar uma acelerada, posso cortar uma coisinha aqui, tirar um pouco do grave dele, que é meio borrado originalmente. Que é uma coisa que as pessoas não gostam. Acabou que esse pedal se tornou uma espécie de coringa, porque eu consigo, né, dando exemplos aqui. Como é que você usa normalmente? Ele tá nessa configuração meio edge breakup mesmo, né? Tá ligando? Ele tá, né? Nessa onda. Que tá, assim, é um som distorcido, bacana, você consegue tocar um. E definidaço. Super definido, né? Não chega a ser um drive hard rock, heavy metal, mas é um drive pra você tocar umas coisas da própria onda do Black. E se eu splitar aqui, por exemplo, aí ele vem com... O Purple vem legal, né? E super gordo, né? E acabou também que ele virou um pedal super elegante para tocar umas coisas meio Larry Carlton mesmo, né? Se você trouxer pro captador do braço para fazer umas coisas de solo. Ficou um pedal super versátil. E muito bom. Parece assim, outra onda completamente. Você foi pro braço, ficou um negócio super... Sim, você fica meio pop aqui, você consegue fazer uma... Ficou ligado. Pô, muito bom. Você consegue tocar esse tipo de coisa. Muito bom. E é meio que se a gente fosse escalar esses pedais... Os paletas estão voando. Se a gente fosse escalar esses pedais assim como... estágios de ganho, outro termo da moda. Estágios de ganho, né? A gente pode... esse termo, né? A gente pode... Eu já aceitei, Esse episódio já pintaram 3 termos aqui, né? Don'ts, 3 don'ts. Vai pintar mais um agora. Esse aqui seria o primeiro estágio. Né? Esse aqui, não, olha aqui, esse seria o segundo estágio, na verdade. Sim, porque o RC acaba sendo um primeiro. Acaba sendo o primeiro. Só que o RC, realmente, o RC não suja. Não dá suja. pra chamar ele de really drive, clean, né? Ele tá deixando pra clean. isso que... Ele é só pra aumentar o volume no final de contas. E assim, acaba que esse Blues Driver,
Se eu trouxer o RC, ele começa a entrar num campo farofa. Ele fica uma coisa meio Ing Malmsteen, talvez. Não que eu toque Ing Malmsteen, mas eu posso... Né? Começa a entrar nessa... Que agudo esse som de aquele agudinho, né? pontudo. Essa hora vem um disclaimer embaixo, assim, o pedal não vem com essa habilidade. Tem que praticar, tá, meu filho? Tem que praticar. Sério. E você não tá com tanto ganho, porque é uma coisa do Malmsteen, né? Pra ter essa clareza, não pode ter muita distorção. Isso é interessante. Aí você bem, somou o RC com o Blues Drive. Eu somei o RC com o Blues Drive. O Boost Clean antes, ele dá essa empurradinha saudável. Ficou muito legal, ficou muito legal. Agora, então, esse Blues Driver, ele ficou com uma puta cara Marshall, né? Sim, no final das contas. Né? Que é mais ou menos a ideia do Marshall na bota. Essa é né? uma mod que eu achei bem legal, que o Blues Drive original não... O Blues Drive original, não tem essa definição, o grave é um pouco embolado. Ele é meio flop, assim, né? Ele é meio fuzzy, né? Isso. E aí não é legal quando... Tem uma galera que usa, sim, se dá super bem, mas eu acho que o Júnior consegue... O Júnior, ele não muda o pedal não muda de cara. O Júnior pega o que tem de melhor no pedal, ressalta e apara umas arestas. Que é o lance da modificação. Se eu tenho o Blues Driver, eu quero um som de Blues Driver, só que eu não quero certas coisas que tem o som de Blues Driver. Sim. Legal. E aí, seguindo aqui, assim, nessa onda Marshall aqui, minha vez de fazer um disclaimer. Eu sou um cara fã do Drive Mesa Bug. Eu amo o som de Mesa Bug, do Drive Mesa Bug. É o som de drive que eu mais gosto. Isto posto, só tem pedal meio Marshall aqui. Né? Então eu sou uma farsa, na verdade. É isso. Agora, vocês vão entender o porquê. Aí eu tenho o Crunchbox, que seria a minha distorção mais pesada. Só que eu uso com pouco ganho também. O ganho tá, vocês podem ver, ele tá meio fechadão ali, né? Então, pouco ganho. O Crunchbox, de todos esses pedais que são Marshall Oriented, assim, que eu já testei, eu acho que ele acaba sendo... Ele vem do Governor, na verdade. Essa original. Eu ia chutar que era do DS1. Não, ele vem do Governor, que tem o Tony Stack lá de médio grave agudo, blá blá blá, é meio que para ser um canal do JC 1800. É mais para ser JC 1800 do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro Marshall. Que é um dos times mais legais. Isso, que eu acho som histórico do rock, né? Então eu uso o Crunchbox como como se fosse o meu canal sujo, digamos assim. Pensando nesse board como se fosse um grande setup, eu teria aqui, sei lá, 2 canais e um drive para empurrar. O Tube Screamer eu vou explicar já porque que ele está ali numa posição tanto quanto excêntrica. Então esse é o som do nosso amigo Crunchbox. Ele tem essa... mais agudão mesmo, de propósito. Mas ele é super definido, né? Ele tem essa farofa no meio, assim. Cara, mas é muito bom. Ele tem essa farofa. Muito bom gosto. Cara, pra tirar um pouquinho do Tony aqui, ele até fica um pouco mais confortável, quer ver? Não. Que agudo. Esse agudo, eu acho que essa perda do agudo é uma parada que a galera no drive moderno foi perdendo. O som vai ficando cada vez mais redondo. Só que você pega, cara, um dos times favoritos da minha vida é o Steve Vai com David Lee Roth no Rhythm and Smile. E tem um agudo ali que nem o Steve Vai tem mais, que o som dele é muito agudo, mas ele é uma mordida de agudo, um presence, que a galera começou a tirar. E eu acho muito legal, é muito rock and roll porque incomoda. A guitarra tem que incomodar um pouquinho. Aquele som do Vai é um plexi. É um pleximoide, pelo né? Arredondo, né? José Arredondo, né? É Arredondo? Não é o José Arredondo? Tem 2 caras que moram. E agora? Ou o Lee Jackson? Não, é o Arredondo. É o Arredondo, né? Arredondo. Ele pôs um pouco mais de ganho ali, ele fica mais nervosão mesmo. Ele não vira um Mesa Bug do Wildfire, mas é um pedal de grau. Ele tá na onda do Marshall JC 800, que não tem tanto ganho também. As pessoas escutam, né? O Zakk Wylde fala, cara, tem muito ganho. Mas é o jeito de tocar, é um monte de coisa, né? É que o ganho do Zakk Wylde vem muito do captador também, da mão, né? Da patada, né? A mão. Desculpa, gente. Não, mas, gente, pra exatas, tocar pesado, tem uma pegada diferente. Claro. Eu tinha um amigo que tocava muito essas paradas do Zakk Wylde. Tem um amigo, né? Ele toca muito essas paradas do Dimebag, etc. E, cara, ele já passou o som um da guitarra do outro.
é muito diferente. A pegada é diferente. A minha guitarra fica mais pesada com o cara. Dele fica um som mais aberto, sacou? Ninguém mexeu em nada. Entendeu? A pegada faz muita diferença. Desculpa, gente. Não, que isso. Sinta-se como se o programa fosse assim. Cara, aí tem aqui o TS. Por que desse TS? Nesse lugar, o TS está depois de todos os drives. Pois é, vamos lá. Polêmicas. Polêmicas à parte. Os comentários. Isso. Então, esse board, na verdade, ele tem algumas possibilidades. Eu gosto muito de ligar esse board junto com o meu amp, que é um bug também, e de fazer a ligação de 4 cabos e tudo. Ou tê-lo como essa espécie de workstation aqui, de ter os drives como se fossem estágios de ganho. Nesse caso, como eu gosto de um boost de volume que me traga também, que dê uma colorida no som, que me traga frequências, eu gosto de ter um pedal TS-like, não precisava ser o Tube Screamer, podia ser qualquer outro, podia ser um Furman. Inclusive eu vou tirar o Tube Screamer e pôr um Furman, porque tem um pouco mais de controle. Para ter esse boost de volume e colorir junto. Um exemplo aqui com o nosso querido Blues Driver aqui, que funciona muito bem se você tiver que tocar um lead. Ele super funciona. E quando eu aciono o Tube Screamer, ele me dá um médio grave e me dá um pouco mais de clique da palhetada. Exato. Eu ia falar, deu uma limpada, deu uma sujada e uma limpada ao mesmo tempo, deu clareza na palhetada. Isso. E aí eu gosto de ter o Tube Screamer nessa função, de ser o meu boost de Que é uma função volume. de equalizador. Sim, Você sim. poderia, No final das contas, talvez com um equalizador... O G7 resolveria. Mas eu acho que ele dá uma compressãozinha, não dá não? Com certeza. Dá, porque passa um pouquinho de som clean também. Tem Ele essa tem, história, né? Com certeza, mas o raciocínio de corrigir, né, alguma coisa que já tá vindo de outra coisa é muito legal. E o Tube Screamer é um pedal que ele te dá essa possibilidade. Sim. Né? A galera às vezes olha, Tube Screamer, bicho, ele tá aí há 40 anos. Né? Não, tem uma razão. Se alguma coisa há 40 anos não vendendo que nem água e sendo copiada a exaustão e Deve melhorada... ser bom, né? Deve ser bom, né, cara? Eu acho legal você ter esses pedais que são fundamentos de tudo pra entender de onde veio. Eu chutaria que o Tube Screamer é o pedal mais vendido da história. Chutaria. Acho que é o DS1. É mesmo? É, o DS1. Ó, O DS1 tinha uma época que custava $30, bicho. $30. Era tipo, o moleque economizava no McDonald's um mês e comprava o pedal. Hoje nem o McDonald's você compra. Nem o pedal, nem o McDonald's. O McDonald's você come, você não tá comprando. Agora, também um uso muito comum de drive de ganho baixo depois de outros é com fuzz, né? Quantas combinações de fuzz filtrar. O Doyle Bramall faz isso, o Philips 6 faz isso. E eles têm os melhores amps e os melhores fuzz e ainda assim usam os pedais. Aí vem a parte chantilly. Eu gostei do termo chantilly. Vem a parte chantilly e glacê da coisa. Que é, eu tenho esse pezinho no som de guitarra dos anos 80, assim, não sei se você... Um pezinho? Acho que você caiu lá dentro, tipo Obelix na poção mágica, assim. Perfeita analogia. E, bom, eu até uso modulações mais chamburci, mais açúcar e tudo. Nesse caso aqui, elas estão até discretas, mas eu posso dar uma exagerada ali. Aí, bom, é importante dizer o seguinte... Toda essa sessão, essa primeira sessão aqui até o TS, ela entra numa espécie de looper ali do lado, onde eu estou ligando um pedal de volume. E eu poderia perfeitamente, na real, tirar uma saída dali e ligar na cara do amp para eu usar toda essa sessão aqui de filtros, compressão e drive na cara do amp para quê? Para poder fazer essa coisa de ter os modulações e ambiências no FX Loop do amplificador. Então você está dividindo na pedaleira ali. O Bill faz isso. O Bill é fantástico. Eu falei, Bill, eu preciso de uma coisa nesse sentido. Ele falou, já sei o que eu vou fazer, fica tranquilo, vai ter isso. Ali do lado tem, eu poderia estar ligando ao gerúndio de ódio. Eu poderia ligar essa seção na cara do amp e a seção de modulações e ambiências no loop. Por quê? Porque eu gosto do drive do amp. Eu gosto do drive do amp.
Então, por exemplo, eu poderia usar o Tube Screamer para empurrar o drive desse Mesa aqui. Eu tenho um Mesa, eu gosto de fazer de empurrar esse drive. O drive do amp, exatamente. usa o outro só como booster, Sim, e aí sim. as modulações estão indo... E em algumas ocasiões também, quando vou ligar em linha e levo esse board, eu ponho nesse FX Loop ali uma coisa que simule um amp. Por exemplo, eu poderia colocar a GT1000 ali só simulando o amp. Sim. E aí sair da GT1000, voltar para cá e ter as modulações em ambiente. E você está simulando o loop real, né? Sim, exato. Digamos, você exato. está entrando na frente da pensando simulação. numa situação de 4 cabos, Sim, alguma sim. coisa parecida com isso. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está mandando o som para a cara do amp, por uma questão de praticidade, e um outro sinal para o GT Pra cara aqui do para GT, que é processar o que lá. a galera tá Aí escutando. entram as modulações e ambiências. Aqui, nesse caso, eu tenho esse Stereo Chorus, o CRC, carinhosamente apelidado de Cristiano Ronaldo. Muito bom. E por que desse chorus? Exatamente. Eu tenho muitos pedais de chorus. Inclusive. Você tem muitos chorus? Eu tenho alguns chorus. Digamos que eu tenho O que um você pouco tem, o que mais, eu tenho de aquele meme, delay, né? você tem de chorus. Aquele meme Um do pouco projeto, mais. Um pouco mais. Eu só não tenho Dimension que você não quer me vender, mas tudo bem. Não, o Dimension é meu, tava emprestado comigo e eu queria comprar, mas Tudo bem. o cara também não quer me vender. Tá perdoado, sou amigo não. Então eu tenho o Stereo Chorus, ele tem, além de ser estéreo, a gente vai refazer essa ligação, o Bill vai refazer para mim e fazer toda essa sessão estéreo, porque quando eu liguei e pedi para ele ligar isso aqui, eu não tava muito mais nessa coisa de wet, dry, wet, de ligar a mão, eu tava, puta, Já chegou a usar isso, o Dry Wet? Né? o terror dos técnicos de som. De levar 2 amps e fazer, não, esse separar, é wet and dry. O técnico falou, meu filho, por que você está fazendo isso? Eu tocava numa banda de baile e tinha uma estrutura bacana de poder levar os amps e tudo. Legal. Isso aqui. Até que chegou um momento que ninguém podia usar mais amplificador, né? Mas quando podia, eu levava, eram 2 amps. Bacana. 2 amps. E um amps com os efeitos. e outro seco, porque sim. É maravilhoso, não. Não, quem já ouviu, tem algum canal que o cara faz esse teste. Acho que o Death Pedal Show tem uma hora que ele faz esse efeito com o guitarrista do Radiohead, que agora usa isso. Ah, é verdade, é. Esqueci o nome do guitarrista. O Ed O'Brien. Ed O'Brien. E aí ele mostra pro Ed O'Brien, e o Ed O'Brien fala, caraca. E realmente, quando ele separa, você tem o punch e a definição da ambiência que realmente é legal, cara. E numa estrutura de um PA do Radiohead, eu acho que é um negócio que realmente acrescenta. Tem um canal também nacional chamado The Tony Buster, não sei se você já ouviu falar. Aliás, a gente tem que falar sobre o Tony Buster. Tá, né? vou passar rapidinho aqui. Passa no aí, Tony a gente Buster, chega. tá? E que também tem um vídeo sobre isso. Mas depois você me conta sobre Death Pedal Show, que eu nunca ouvi falar nesse canal. Também não, né? Tá vendo? Nunca vimos esse nunca. canal. Eu acho que são 2 caras apresentando com guitarra, enfim. Opa, e às vezes vem um convidado de outro canal. Algumas coincidências. Então, ó, bom, basicamente o som do chorus é esse aqui, né? É um chorus até discreto para os padrões de chorus que eu estou acostumado a usar. Sim, né? sim. Isso é lindo. E daqui eu saio pro DD20 e aí vale falar que assim, eu já tive todos os pedais de delay que você imaginar, desses modernosos. Strymon. Eu tenho um Strymon lá, mas eu tenho um Lex que é para fazer outra função. E eu já tive todos esses pedais. Eu sempre volto pro DD20. Ele não é o mais caro de todos. Não? Ele tem várias funções que, DD20 é muito legal, que eu cara. acho excelentes. Aí o Bill pôs um tap tempo ali do lado pra mim também, por Facilita, fora. que é o tudo. chato dele que você tem O que chato dele, pisar exatamente, nos dois pra então entrar. É a única coisa que... E eu tenho, assim, delays... Eu não sou exatamente um delay guy. Eu tenho os delays que você precisa pra sobreviver, que são aquele delay mais... Né, com drive... Aquela Mas, molhadinha. você tem a velocidade aqui. Esse é um delay com modulação, tem uma modulaçãozinha no final. Tem um delay analógico, que é mais fechadinho. Olha eu falando de delay pra você, é um clipe aqui. Mais longo e tudo. Tem um terceiro delay ali que já tá uma coisa mais the edge, eu acho. E a modulação bonita, tem um pouquinho de modulação também, né? Tá, aqui eu liguei o chorus no final, mas ele tem uma modulaçãozinha assim, cara.
No final ele dá uma estragadinha. E o delay número 4 ali, ele é um delay pan, que não adiantaria mostrar aqui, porque estéreo, estéreo e tal. Por isso que eu quero voltar a ligar esse negócio em estéreo, então eu vou... Pra poder ter toda a modulação. Eu vou trocar o reverb, que é um reverb muito bom, já finalizando aqui o board. É um reverb muito bom na marcha, bem baratinho, e eu uso basicamente no plate, porque eu gosto de usar, às vezes, um reverb com drive, pra fazer essa coisa mais 80. Funciona muito bem. O plate eu acho que fica mais bonito. E não usar o delay, usar só o reverb, na verdade, é bem legal. Com um pouco de chorus fica... Fica essa som coisa... de disco, bicho, som de disco. Totalmente anos 80. Desculpa, te interrompi. Não, eu gosto muito do plate. Eu ia falar que quando eu não sou um cara muito de reverb, porque eu uso um monte de delayzinho ali, aí o reverb meio que se perde. Mas gravando, o plate é o reverb que eu sempre caio nele e falo, esse tá legal, o que é o plate? Ou o plugin, ou o pedal, eu sempre curto o plate. Legal, esse pedal ele é super barato, assim. Essa série da Marshall tem coisas maravilhosas e coisas terríveis, né? Aquele trêmulo deles é bem ruim. É bem ruim, né? Mas, por exemplo, o compressor é muito bom. O compressor legal, é muito bom. Esse reverb é muito bom também. Legal, assim, legal. Em comparação com outros que eu já tive e tudo. Bom, esse é o board. Eu tenho aqui por fora um pedal de volume, que faz a função de pedal de volume. Não tem muito o que explicar. E a gente tá... Se vocês quiserem falar sobre isso, eu acho que é mais legal, porque vocês vão... Vamos falar. Vocês vão poder falar melhor. A gente hoje está tirando esse sinal e mandando para uma simulação, indo direto para a sessão de gravação, não é isso? É isso, né? Isso, tá exatamente. Tá. É o que está saindo. O som que vocês estão escutando, na verdade, não está passando pela mesa bug aqui, está passando pela Boss. Isso. Aí na Boss eu tenho uma simulação de... Mesa Bug, olha, veja que eu tenho. Mas é verdade. O Mesa Clean que eles têm é um Natural Clean, que na verdade ele se assemelha ao Clean do Mesa Bug. E tem o tão famigerado Impulse Response de 4 de 12 da On Hammer. Da On Hammer, é uma marca bacana, bem legal. Bacana e tudo. E... Ele já veio ou você botou? Não, eu coloquei. Na verdade, assim, quando começou essa história de Impulse Response, eu comprei o pacote da On Hammer e, cara... Eu sequer testei outras coisas. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu tenho o Studio Classics. Que são umas combinações, tipo, de umas microfonações. Porque, por exemplo, você pegar um Impulse Response de um 57 no A412 é uma coisa. Agora, você pegar um Impulse Response de um 57 mais R121 já é uma coisa mais estúdio, sacou? Eu uso o Impulse Response, que eu também uso coisas modernas, gente. Gravando, eu mando o ampli pro Sur, né? E aí uso o Impulse Response e eu uso o R121 com 5.7 então, no Celestial Blue. Essas combinações... Pra qualquer ampli que eu use, eu gostei dessa combinação e foi. Essas combinações já mais estúdio, assim, né? De combinações de microfones que funcionam, tipo 57 421, 57 R121 e tal... Esse pacote Studio Classics é mais assim. Legal, e são uns gabinetes também clássicos, tipo o 4 de 12 com T75, o 4 de 12 com V30. Com Electro Voice, 4.2 Electro Voice. Classicão de mesa bug, né? Som de a prova de erro total, né? E assim, eu acho que do board é isso. As combinações que eu mais uso, na real, são essas combinações mais com, por exemplo, um negócio mais... A gente tá brincando aqui dessa coisa dos anos 80, de ter muito... Eu uso muito essa combinação, por exemplo, de delay, reverb e chorus para fazer umas coisas de swell do Landau. Posso até fazer com o volume ali, mas vou fazer aqui. Quer ver? Por exemplo. É um Dó sustenido 5. Pode corda solta aqui, né?
demais isso. Vivendo e aprendendo, viu? Enfim, são combinações que eu gosto. A combinação do drive com coros em alguns momentos, até para não ficar muito... Sim, sim. São sons, assim, para ser usados pontualmente, para não ficar uma coisa muito datada. Hoje, se bem que tá voltando a ser um Eu acho lance que agora, isso né? que eu ia falar. A galera fala, quando a gente cresceu tocando, acho que todo mundo tá em torno ali da mesma idade, a mesma geração em termos de música, o que tá rolando. Sim. Os anos 80 estavam começando a ficar datados. E aí é um processo que não tem a ver com ser bonito ou não. É que os produtores começam a falar, não, isso não tá na moda e o que tá tocando tem que vir uma renovação, faz parte do mercado, né? Bababá. E agora ele já voltou e eu acho que todo mundo tá com board, com coros. O reverb é um negócio que voltou absurdamente. Mas ó, o reverb e o delay foi muita responsabilidade do mercado gospel, né? Sim, o mercado sim, gospel sim, pegou sim. lá no YouTube e Foi lá no YouTube e veio trazer. Mas como é que chama os caras que ficavam olhando o pedalboard? Shoegaze, O shoegaze. Eu adoro shoegaze. Essa muito coisa bem. do delay no input do outro sujando e tal. Shimmer e não sei o quê. E slow uma drive coisa, fazia e uma muito coisa bem. que veio, que primeiro veio o delay, eu acho que veio muito essa influência do worship, mesmo o delay, e o worship mudou para reverb. Assim, Sim. quem acompanha, o delay tá meio em segundo plano, reverb enormes em estéreo, 2 reverbs juntos, etc. Desempregando todos os tecladistas. Né? Exatamente. E eu acho que perdeu um pouco. Eu adoro a ambiência, mas tem uma hora que fala, tá bom, contrata o tecladista. Exatamente. Pô, Vou dar um bend aí, cara. dá um bend, sacou? Deixa eu ver uma lá. corda batendo com a outra, sacou? Tá bom, então vamos falar um negócio que a gente tem que falar, não pode sair aqui, senão a galera vai matar a gente. Porque a galera sempre pergunta, não pra gente, mas pergunta, nas conversas e tal. Tony Busters, cara. Desfaça os mitos. A verdade vem à tona. verdade Não precisa vir mais à tona, fake né? news. Vamos lá. Não, o Tony Busters existe, o Tony Busters existe, ainda existe, o canal tá lá. O Andy, eu e o Léo continuamos sendo amigos, totalmente amigos. O Andy tá nos Estados Unidos. Sim, né? Eles Tá fazendo há um uma tempo. carreira lá de sideman, de professor e tudo. Ele tem essa vertente da internet muito mais forte do que eu. Na verdade, é uma antítese, né? Eu sempre odiei esse troço. Eu tive que fazer Ele gosta, por né, conta bicho? né? Da necessidade. Jogar o jogo, né? Sim, Enfim. E o Andy sempre gostou e sempre foi muito bom nisso. Ele sempre teve essa coisa meio Felipe Neto, assim. Meio de comunicador, Fala, galera, né? tudo beleza? Super comunicador, bom pra caramba. Eu também não tenho essa Eu vibe. tenho zero. E era até uma briga que a gente tinha, assim, gigantesca. Pô, mano. E hoje a gente já não se fala tanto porque as vidas seguiram outros rumos e a gente tá ocupado com outras coisas. O Léo, eu falo um pouco mais, porque ele ainda tá no Brasil e de vez em quando vem aqui, a gente almoça. E, assim, o canal não acabou. O canal, qual câmera que eu posso olhar pra falar isso? O canal não acabou. Ninguém brigou. Nós somos amigos. Vocês gostam de Dá inventar aquele coisas. zoom, assim. Vocês são pentelhos demais. Vão estudar música, guitarra, vão beber, sei lá, ser felizes. O canal continua. A gente não tem mais feito tanta coisa com tanta frequência por motivos, assim, específicos. Um cara tá morando em LA, o outro tá complica morando muito, no né, Nordeste do Brasil e eu tô aqui, sabe? Então, a gente fez algumas coisas durante a pandemia, assim, remote, né? Por exemplo, a gente teve matérias lá com o Alex Fornari, que é o guitarrista do Zezé de Camargo e Luciano, e super guitarrista de rock lá de São Paulo. Ele fez, entregou pra gente, a gente editou e tudo. Teve o JP Oliveira. O Andy lá fez com o Rafael Moreira. Rafael Moreira, né? muito bacana. O Tim Pierce. Então, Você fez com o Tim Pierce. assim, Isso é errado, né? Você né? tá no outro país, tem Existe Scott Henderson. E aqui eu consegui fazer umas coisas. Fiz frejar, por conta dessa proximidade. Ele já tava lá, foi já nesse período, né? Isso, por conta dessa proximidade de ser um amigo, né, cara? Frejar é um amigo, na verdade, assim. Ah, legal. Às vezes, de 3 horas da manhã, ele manda essa, pô, saiu aquele compressor. Aí a gente começa a emendar nos papos, assim, é legal, bom pra legal. tocar slide, cara. Aí, assim, o canal existe, a gente não tem feito tantas coisas quanto gostaria. A gente vai voltar a fazer da forma como fazia? Não sei. Vocês sabem exatamente do que eu vou falar. O público do YouTube é um público esquisito. É um público que quer... Pô, a gente, por exemplo, a gente tá fazendo esse programa aqui num dos canais mais legais do YouTube e com conteúdo mais bacana. E mesmo assim, sempre vai ter aquele penteiro. Mas tinha que ser... Às vezes os caras não sabem o sacrifício que é pra você produzir um conteúdo, cara. Sim. Pra você comprar uma câmera, pra você fazer pra você ir no estúdio, sei lá, do Torquato, tirar uma hora com ele pra gravar um negócio, pra ir lá fazer... Os caras não sabem o que o Andy passou pra, por exemplo, gravar com o Scott Henderson, com o Tim Pierce, o que a gente precisou fazer pra gravar com os caras daqui. Então, a galera, às vezes, do YouTube bate demais e quer muito resultado. Aí, por exemplo, a gente abriu um Apoia-se. Quantas pessoas estão lá no Apoia-se colocando uma grana lá pra ajudar?
Com certeza não as pessoas que estavam cobrando por mais Exatamente. conteúdo. Então, assim, as pessoas querem conteúdo, querem coisas e não querem ajudar. Então, isso chateou um pouco a gente. O canal não acabou, ninguém brigou, tá todo mundo amigo ainda. Só que a vida seguiu outros cursos, outros rumos, e a gente, quando der, vai soltar as coisas. A gente tem umas coisas engatilhadas que a gente precisa mexer, dar um tapa ainda, talvez lançar. A gente tem, por exemplo, tem um com o Lulu Santos, que a gente não soltou ainda. Puxa, a gente não soltou por quê? Eu já vou até... fala, porque, conteúdo exclusivo. A gente foi para fazer com o Tavinho Menezes, grande Tavinho Menezes, que é o sideman do Lulu Santos, toca no The Voice e tal, que é um cara que toca guitarra pra caramba, lap steel, toca tudo. Legal. A gente ia fazer o Tavinho e o Lulu. O Lulu autorizou, falou, não, vai ser ótimo, venham, tá aqui, ingresso para todo mundo. Eu só não vou participar. Quem vai fazer é uma técnica de guitarra, que é o Lovato, que é um amigo de 200 anos. Lovato, legal. Então, tudo certo, beleza. E aí o Lovato fez, mostrou, cara, o Lovato, um fofo, mostrou tudo que precisava mostrar. Fizemos do Tavinho também. Alguém da produção do Lulu deu um bico no gravador e o áudio do Tavinho foi pro espaço. Caraca. E o do Lulu rolou, tá lindo. Só que aí a gente pensou assim, a gente vai lançar só o do Lulu e não vai lançar o do Tavinho? Entendi. Então a gente prefere não lançar nenhum. Né? Esse do Lulu, assim, o próprio Tavinho já autorizou. O Tavinho falou, cara, solta isso, tá tranquilo, tudo bem. Em algum momento a gente pode soltar um pedacinho de alguma coisa desse. Tem umas outras coisas engatilhadas também pra editar. Mas é isso, o canal tá aí. Legal. Ele só não tá mais com essa vivacidade. Com a constância. Porque todo mundo tem suas vidas, na verdade. O Andy tá lá casadão, tá nos Estados Unidos fazendo as coisas dele. Tá tocando, tá fazendo os conteúdos de internet. Eu tô aqui, tava na direção musical de uma franquia de escola de música, né? Você viu lá. E tem os tour pra fazer com o Jeff Tate em fala sobre o Jeff Tate. Como é que surgiu esse convite, cara? Porque é uma gig maneira, né? Surgiu o Bruno Sá, que é um músico incrível aqui do Rio de Janeiro, um grande amigo também, tecladista. Ele... Durante algum momento ele foi meio que da família ali do Jeff, né? Tocou em uma formação do Jeff. E ele ficou responsável por montar a banda para essa tour, que vai ser... Seria em agosto. O Jeff precisou fazer uma cirurgia do coração, um negócio super punk. E agora a gente vai fazer em final de janeiro e vai estender por fevereiro. Aí vamos viajar. Vamos fazer Brasil e alguns países da América do Sul, Estados Unidos também. Tem no Solar de Botafogo. Bacana. No Solar de Botafogo. E pintou por conta do Bruno, pintou por conta de outros contatos também. É legal isso, legais bem e tudo. E eu sou muito fã do Chris Wright, então facilita, né? Você ser fã da banda, você já conhece, já tá naturalizado. Algumas coisas. A gente vai tocar 2 discos dificílimos de tocar. Isso é o Rage for Order e o Empire, que são discos progressivos. Empire é progressivaço, né? Então eu já tô no meu intensivo de tirar as músicas. É tudo muito complicado. Pintou isso. Esse lance com o Frejá, por exemplo, eu falei de ser sub, né? E é legal, porque, por exemplo, eu fiz subs em vários outros trabalhos. Fiz sub no Erasmo Carlos. Sim. Lá pro Billy, meu amigo, Billy Brandão. Inclusive, convidem o Billy para vir aí. Que ele Queremos muito, tá convidado agora. Está feito convite. Por favor, feito convite. Venha. O Billy tem zilhões de histórias maravilhosas. O Billy é um amigo, um ídolo, né? Um grande irmão. E fiz sub para ele também. E esse lance dos subs é curioso, porque o sub com o Frejá, por exemplo, pintou assim. Eu estava lá na escola, terminando meu expediente, 4 horas da tarde, semana, né? Praticamente encerrada, como diria aquele meme. O seu meme, né? Cara, 4 horas da tarde é o dia que eu mais... 4 horas e 4 da tarde é o dia que eu mais trabalho. Isso é um meme para me castigar, eu mereço. Eu estava numa sexta-feira lá na escola, terminando o expediente, arrumando as coisas, porque eu ia fazer um outro show com outra banda. Aí o produtor do Frejá me ligou. Falou, cara, você tá onde? Eu falei, tô na Barra, tô trabalhando, o que houve? Ele, você faria um show com o Frejá? Óbvio que eu faria. Resposta? Tá, beleza, só me fala a data pra eu ver aqui e já me programar. Ele, não, então. Você não entendeu. Você tem que estar às 11 da noite no ponto de encontro ali no lugar tal. No mesmo dia? No mesmo dia. E isso era 7 da noite, quando eu recebi essa ligação. Caraca! Aí eu falei pra ele, Rafael, ok. Aí eu fiquei naquela, vou. Não é perder. Vou. Não é o tipo de coisa que você diz, não. Parênteses, o Pat Metheny diz uma coisa que eu nunca esqueci, cara. Não recusa gig. Exato. Gig séria, não recusa. Tu fala, depois você se vira. Aí eu tinha um show com uma outra banda, que eu substituí um outro cara também.
Aí eu liguei para um outro brother que já tinha um repertório Sub do sub. Foi até o Edgar. Falei, Edgar, você poderia, por favor, fazer sub? Foi o Edgar? Foi o Edgar. Falei, na banda tal. Aí ele, por quê, cara? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou tocar com o Frejá. Ele falou, tá, tchau. Vai. E aí rolou. Eu fui para casa. Eu falei, ok, eu posso pelo menos receber o repertório? Eu tava ouvindo. Isso que eu ia falar, cara. O repertório do Frejá, se for, né, pode ser muita coisa. Então, era muita coisa. Na verdade, assim, os clássicos do Barão Vermelho eu toquei a vida inteira, quando moleque. Mas o Frejá tem umas coisas de novos arranjos para alguns clássicos do Barão. Pois Isso é, era ao vivo tem umas coisas que mudam, né? Até, por exemplo, pensidância é bem diferente, tem os riffs, tem... E aí? Mas é super eletrônico tudo. Aí um outro amigo meu que já tinha tocado lá algumas vezes, que é o Gustavo Camardella, um grande guitarrista aqui do Rio também, toca com a Paula Toller. Legal. Ele falou, cara, eu tenho os áudios disso, eu tenho uma gravação do show ao vivo que eu fiz 7 horas da noite. 7 horas da noite. Vai fazendo... Vai fazer... Olha o time-lapse. 7 da noite. Aquele seriado 24 horas, sabe? Isso. Jack Bauer total. Jack Bauer. E beleza, e nisso assim, pega o ônibus, vai pra casa, bota um fonezinho, eu falei, cara, ok. Era o tempo de eu ir pra casa, arrumar mais ou menos um setup do que eu ia levar, dar uma ouvida nas músicas e ponto de encontro. Porque a gente ia de ônibus. Foi de ônibus. Foi um show no AMB. O show era no dia seguinte. O show era no dia seguinte, assim. Suponho, né? No lugar onde tem o carnaval. São Paulo. Exato. Lugar enorme. Um showzinho! Não, no AMB, ok. Caraca. E aí, beleza. Aí eu fui pra casa, ouvindo aquelas coisas. Eu falei, bom, beleza, mete balanço, arranjo original, ok. Só que assim, você está indo tocar guitarra numa banda onde o Frejá toca guitarra. Tem isso também. O que ele toca, o que você toca? Então assim, o modus operandi é comporte-se. Você não pode brincar de Ingmalmsteen, né? Por favor, né? Por favor, né? Senão, assim, na segunda música você é mandado embora. Então eu ouvi, aí vi um show ao vivo também, pra dar uma olhada, e isso assim, às 11 tem que estar lá, né? Tinha que estar em Botafogo pra pegar o ônibus lá pra viajar. Aí fui tudo, com fone de ouvido, ouvindo, fazendo umas anotações mentais assim, mas não peguei na guitarra. Aí chegamos, no AMB a passagem de som era na parte da manhã, o show era à noite. Aí fui pra passagem de som. Eu falei, já não vai na passagem, quem faz a passagem é o Léo. Aí na passagem eu vi lá os timbres e tudo, porque tem umas coisas que você tem... Não é exatamente simples. Tem os delays que são cravados com ornamento. O som do Frejá tem uma assinatura, eu não poderia chegar lá também, assim, barbarizando. Né? Eu lembro até uma vez, assim, a gente conversando, me veio o flash dele e falou, cara, eu detesto o captador IMG. Putz, agora? O que eu faço, cara? Eu fui com essa guitarra aqui, então, deu tudo certo. E foi isso, cara, eu fiquei sabendo que ia fazer esse sub horas antes. E foi punk, assim. Foi passagem de som logo de manhã, logo que chegou em São Paulo, porque tava tendo um outro, era meio que pós-carnaval, então. Aquela loucura, hotel, vai, passa sono, eu fui pro quarto. No hotel, ao invés de eu descansar e dormir, porque eu não dormi no ônibus, eu fiquei naquela de ouvir as músicas, decorar, entra aqui, Aí fui pro quarto do hotel, peguei uma guitarrinha, fui passando umas coisas, à noite fiz o show. Assim, foi uma coisa assim. E aí, você pode? Pode, daqui a pouco. Tá pronto? No dia seguinte tá fazendo show. No dia seguinte, horas depois eu tava lá em cima do palco tocando, né, fazendo o solo de Segredos. E o que deu certo e o que deu errado nisso? O que deu certo? Bom, deu certo porque o Frejá gostou. Deu certo porque ele continua, então deu certo. Então, assim, faço uns subs lá, quando o Maurício, o grande Maurício, não pode, continua me chamando. O que deu errado, cara, é que, por exemplo, a minha cobrança, a autocobrança é muito grande. Claro. Então, por exemplo, tem um ponto. Eu toco com slide, gosto de tocar com slide, mas eu achei que eu não estava 100% pronto para tocar de slide. Um solo que é o solo com slide, que é o solo de Segredos. Então, cara, eu acabei tendo que reproduzir aí como é que eu pensei. Qual que é o recurso que você tem da guitarra que chega perto da sonoridade do slide? Aí, os anos e anos escutando Jeff Beck me levaram a usar a alavanca para fazer essa linha. Então eu acabei usando esse recurso. Legal. Eu, cara, não tô seguro para fazer esse slide agora. Tem outras linhas, tem Homem Não Chora, que eu fiz com slide e tudo. Tem uma coisa no Pense Dance de uns efeitos
um envelope filter com flanger, um slide, que são Cara, coisas do Billy, maluquices. Pô, Billy. Que o Billy é o cara o Billy é o rei disso. Ele é o rei. Ele é o Billy, com todo respeito, amor e carinho, mas ele atrapalha a vida dos caras que vão tocar ao vivo. Ele é o rei. Porque ele viaja. Eu conheci o Billy justamente com esse negócio dos efeitos. E realmente é um dos caras que mais faz isso no Brasil há mais tempo. Pra mim é a maior referência, cara. Tem um disco do Jay Wacker, que é um puta do artista. E sempre tem guitarras maneiras. Que sempre tem guitarras maneiras. Tem uma guitarra que ele gravou que é um slide com um pedal de volume e um AMI ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Acho que é Quando Fui Fred Astaire o nome da música. E ele faz uma onda, daquelas ondas David Gilmour de simular o lap steel, né? Sim. Só que ele faz com as vozes do AMI, cara, e o pedal ao mesmo tempo. Cara, aquilo é lindo, mas assim, lindo no nível que você põe isso num som mega assim. Você fica emocionado, cara, daquele som de guitarra que chora. E, bom, enfim, aí eu precisei me virar dessa forma. Se virar. Porque eu não estava super seguro. Isso aí, assim, que você perguntou do que deu errado, né? É um errado que acabou me despertando para... Cara, usa o recurso que você tem, então. Porque esse solo... Tem que ser pragmático. Cara, né? Ao vivo. É o Comfortable Numb do Frejá, cara. Isso. Você vai fazer o quê? Você não vai tocar o solo? Não. O cara te chamou para isso. Afinal de contas. Verdade. Então essa era a linha de guitarra importante do show que eu tinha que tocar. O Frejá faz os outros solos, ele faz Bete Balanço, ele faz todos os solos que ele, de fato... Que ele gravou, ele faz. Ponto fraco. Aliás, assim, é uma experiência incrível ver o Frejá tocando guitarra no palco, porque, cara, ele tira o som de uma forma, a pegada, o vibrato, a escolha de notas. O Frejá é um puta do guitarrista, assim, né? Um cara que me influenciou muito. É muito louco você estar tocando do lado do cara que você imitava quando era moleque, no espelho, com a guitarrinha. Então foi isso, essa experiência foi bem bacana. Então, assim, a lição que fica é aceite os gigs. Aceite os gigs. Mas esteja preparado. Esteja preparado. Cara, acho que a gente falou pra caramba. Pô, mas é isso, né? A gente tá aqui pra isso. Estamos aqui pra falar de guitarra 2 horas. Eu já falei que tem aquele memezinho do Gostoso Demais, da embalagem de churros. Eu já pedi pro pessoal do design falar assim, falar de guitarra por 2 horas, gostoso demais. É maravilhoso, esse meme é incrível. Muito bom, muito bom. Ao invés de ter a menininho, fazer um desenho meu e do Paulo segurando a guitarra. Assim. Paulo. Pô, excelente. Precisa providenciar isso. Isso é muito bom. Beleza. Então é isso, cara. Obrigado e vamos fazer um sonzinho? Vambora. Posso só afinar antes? Lógico. É bom, afinado dizem que é mais legal. Dizem que fica mais bonito. Às vezes é legal. Rio de Janeiro e suas temperaturas, né? Ar-condicionado. O ar-condicionado, lá fora está um calor babilônico. Bom, vamos lá, o que vocês querem? Chama aí. Eu vou ligar aqui umas coisas, então vocês tocam aí, tá? Eu vou ficar tocando pedalzinho, como diz um amigo meu. Você fica tocando pedal aí? 6 cordas não é suficiente, 5 posições da chave, um push-pull também não são suficientes. Eu preciso de mais coisas.
muito irado esse... Foi bom demais isso, rapaz. Fui me virando aqui. Não dá. Pô, muito bom. Muito bom, cara. Muito... Pô, prazer. Aí, pô, bicho. Vocês tocam demais. Muito louco. Que isso, foi muito maneiro. Muito bom, muito bom. Toca muito. Muito bom. Tocar com... Né? Cara, meus cabelos ficaram até maiores. Cresceu o cabelo aqui. Deus não sabe. Tá tudo bem. Né? Muito bom, muito bom. Perde daqui, né, Danilo? Bota um pedal a mais pra disfarçar a falta de cabelo. Sabe? Assim Maneiro pra caramba, maneiro pra caramba. Acho que isso daí já foi. É. Ou a gente continua aqui? Não, a gente, ó, tem que avisar pra galera, né? Curtir, Tem que curtir. comentar, sininho, Aquela coisa toda. aquela coisa toda. Sigam o Thiago nas redes sociais. Arroba Thiago Zalinski, quem quiser. Cara, tem guitarra, cerveja e reclamações sobre o Vasco da Gama. Opa! Basicamente o que eu faço. É uma vida sofrida, né, cara? É difícil. Mas é isso, gente. E até Então até a próxima. Valeu! Valeu!